boa tarde, todos e todas, super bem-vinda a essa nossa mesa redonda. Hoje nós teremos 3 grandes palestrantes e eu gostaria só de lembrá-los, né, que todo o evento está sendo gravado e a partir do dia 23 até o dia 23 de fevereiro vai estar disponível no site. Então, quem perdeu alguma coisa ou quem quer rever, já vai estar disponível. E hoje também lembrem de preencher o formulário de avaliação que a organização está pedindo, para que eles saibam, né, alguma coisa que não deu bem, para corrigir nos próximos. E, bom, todo mundo sabe já, desligando o microfone, então fica o microfone ligado só de quem está falando, né? E querendo alguma coisa, alguma intervenção, clica aqui na mãozinha, levanta a mão, aqui do lado direito, no inferior da tela, ou escreva no chat. Eu vou estar acompanhando as questões do chat ou os comentários para, no final, fazer um apanhado geral, tá bom? Então, todos bem-vindos, vamos fazer uma tarde bem gostosa aqui com essa mesa redonda. A gente vai começar com a doutora Ângela do Céu Ubaiara Brito, que ela é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, é professora adjunta da Universidade do Estado do Amapá, professora do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Federal do Amapá, é líder do Grupo de Pesquisa Ludicidade, Inclusão e Saúde, LIS, e é coordenadora da Brinquedoteca UEAP, discute em sua linha de pesquisa a infância, a cultura e a diversidade. A doutora Ângela vai nos apresentar o tema O Brincar e a Cultura das Crianças da Amazônia. Super bem-vinda, doutora Ângela, pode assumir a sua palestra, então. Então, boa tarde. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento. Um simpósio maravilhoso, né? Muitas discussões, aprendi bastante, passei aí por todas as oficinas. Ontem fiz uma oficina maravilhosa do Brincar e a Natureza. Agradeço a oportunidade de representar o meu estado, Estado do Amapá, por meio da Universidade do Estado do Amapá, que é a UEAP, e poder partilhar nossas pesquisas aqui do extremo norte do Brasil. É um prazer dividir essa banca com a Kobayashi, linda, sou fã incondicional dela, ela sabe disso, né? Parabenizo pelo recente desafio que eu posso imaginar, né? Que não é todo mundo que aceitaria um desafio desse, tá? À frente de uma secretaria em tempo de pandemia. É um desafio com uma coisinha aí a mais que não tem a pandemia, né? E com a Soraya também. Discutir essa mesa, brincar em manifestações culturais, ontem, hoje, é ter a oportunidade de mostrar um pouco do brincar típico das crianças amazônicas, né? As nossas crianças amazônicas, elas têm uma forma diferente de brincar dentro da cultura, nessa diversidade de culturas que a gente tem. A primeira coisa, quando eu trago essa discussão e mostrar um pouco das nossas pesquisas e depois mostrar um pouco como é que a gente está tecendo nesses últimos 5 anos, a universidade ela é muito recente, ela tem 13 anos de universidade, a Brinquedoteca ela nasceu em 2014, como é que a gente está trabalhando e construindo esse espaço de brincar dentro do Estado com as crianças que estão no centro aí dessa riqueza da floresta, a gente entender, primeiramente, que cultura dentro da discussão de Goethe, né, que a cultura constrói teias de significações. Entender essa concepção no contexto de brincar. Entender que não existe um único brincar, que o brincar é uma multiplicidade de ações, de atividades, de manifestações, de expressões. Né? Um outro ponto, quando eu trago essa discussão, junto com os nossos acadêmicos, com os professores de educação básica, com os pesquisadores do nosso grupo de pesquisa, é entender os saberes culturais dessas crianças, elas trazem marcas e vivências das identidades dos contextos socioculturais aonde elas estão inseridas. Né? Então, é localizar quem é essa minha criança, que tem essa matriz muito diversa da Amazônia, que vem uma matriz
dentro dessa matriz indígena, dentro dessa matriz afrodescendente, dentro dessa matriz ribeirinha, dessa herança também que a gente tem aí da Europa. Não são e nem podem ser padronizadas por uma cultura homogênea, gente. Então, essa é uma discussão que a gente faz dentro do grupo e dentro desse tema, né? É descolonizar essa concepção em que todas as crianças são iguais e que as crianças brinquem, que o brincar ele é de uma única forma, né? Uma vez que corresponde à heterogeneidade de ser criança, e elas têm as suas culturas infantis dentro da cultura desse adulto, constrói cultura, interpreta essa cultura e vivencia essa cultura. Entender essa criança de uma forma muito subjetiva. E aí um outro conceito que a gente traz também é o conceito de Corsário, que diz que essas crianças são autores sociais, aonde elas estão, né? Se elas são autores sociais, as crianças produzem, transformam e criam cultura, elas constroem o processo de produção interpretativa que elas possibilitam para fazer a cultura adulta e contribuir com essa cultura. Esse é o entendimento. Quando a gente tem esse entendimento, primeiro desse contexto cultural, que é bem mais amplo, a gente desce para discutir dentro de um contexto cultural que está aí no centro da Amazônia. É tecer o espaço de brincar, essa é uma das discussões que a gente vem trazendo bastante, é tecer esse espaço de brincar que ancora no centro amazônico e pensar nessa organização de brinquedoteca que atende a estreita relação com os elementos da natureza. Por que os elementos da natureza? Porque as nossas pesquisas e a observação desse brincar é que eles são pivôs do brincar das nossas crianças, né? Essa formação, entender essa brincadeira como coisa séria, que aprende dentro desse processo lúdico, as crianças têm, mas estreitamente ligada à floresta, estreitamente ligada aos elementos dessa floresta. Ângela, dentro das comunidades, existe o brincar industrializado? Existe o brincar, o brinquedo comprado? Existe. Só que esse brinquedo, para as comunidades, ele está muito mais ligado ao adorno, como adorno, algo que enfeita a casa, do que presente dentro do brincar das crianças. Quando a gente olha o brincar das crianças, o brincar dessas crianças está estreitamente ligado à natureza. Não que ele não tenha. Então, a gente tem um dos nossos pesquisadores, que é Andrei Pacheco, recentemente, em uma das dissertações das comunidades e o brincar ribeirinha, ele diz que a criança dá um novo significado às ordens das coisas, propicia ver situações de diversos ângulos, faz aprender e aprende nessa constituição, no que mostra que a Amazônia é um espaço seu e do outro. Então, ao mesmo tempo que essas crianças estão muito ligadas a uma comunidade, elas não estão muito isoladas, a gente tem uma constituição e entender um pouco da nossa cultura, tem uma constituição de comunidade muito ampla, o que outrora a gente tinha em 40 anos, famílias com 16, 17, 24 crianças, hoje elas são numerosas, com um número menor, mas entre 6, 7, 8 crianças. Então, não é um brincar muito individualizado, mas é um brincar de comunidade, é um brincar muito coletivo, dentro desse espaço. Um lugar ímpar de culturas com singularidade. E aí, como é que acontece o brincar e a cultura na Amazônia? Como é que se dá essa relação dentro desse universo amazônico, rico, natural, complexo, dentro dessas diversas matrizes que dialogam e que estreitamente estão ali fazendo elos de formação, dentro dessa vivência que a gente vai chamar de socioambiental, socioeducacional. Não pode simplesmente excluir essa vivência de dentro dos espaços que a gente tem constituído para o brincar. O que encontramos de brincar nessa relação da Amazônia é esse brincar coletivo. E aí, um outro ponto importante dentro do brincar coletivo, ele é coletivo com as crianças e também ele é coletivo com o adulto. Porque geralmente essas crianças acompanham os adultos em suas tarefas cotidianas, enquanto os adultos estão na roça, estão brincando, as crianças estão juntas, não pode deixar sozinhas em casa, e elas estão brincando também.
brincando com a mandioca, brincando de fazer boneca com a casca da melancia, brincando com as sementes, e os adultos estão ali trabalhando. A gente tem dados de pesquisa que mostram que quando os adultos estão trabalhando, em algum momento ele se volta, né, e brinca com a criança 1 ou 2 segundos e retorna novamente para o trabalho, que é um brincar, de fato, muito coletivo. A criança na Amazônia vive em um contexto social carregado de significações e ideologia, então, em algumas comunidades, e eu falo muito dessa Amazônia mapaense, né, que são 16 municípios, e algumas comunidades a gente não tem sinal de internet, a gente só tem uma empresa que tem sinal de telefone, não é tão constante, a gente não tem energia 24 horas em algumas comunidades, a gente tem horas de energia. Então, quando a gente tem esse contexto, ainda de não ter tanta tecnologia dentro das comunidades, a gente percebe aí esse brincar carregado de significações e de histórias em que o adulto, em um final de noite, num final de tarde, ele conta a história para essas crianças, transmite toda essa concepção poética da Amazônia com essas crianças. Eu recordo que a Kobayashi eu acho que fez uma apresentação para a gente no grupo de pesquisa e trouxe uma discussão, o meu livro é um brinquedo, e toda vez que eu discuto isso, eu recordo eu acho que era uma comunicação oral, um artigo, meu livro também é um brinquedo, em que essas histórias em que o adulto convive com as crianças também é uma forma de brincar. É a forma que o adulto tem de brincar com essas crianças. Marx traz para a gente, recentemente, na dissertação de uma orientanda minha, em que ela mostra que esse repertório narrativo, carregado de imaginário mito poético da Amazônia, eles transformam em um brincar, em que depois, simbolicamente, quando as crianças estão construindo com os elementos da natureza, elas estão com as sementes, elas estão com os gravetos, reproduzindo aquilo que elas ouviram e aquilo que elas estão convivendo com os adultos. Então, esse é um ponto, tece uma forte relação com a natureza, envolve com os elementos naturais da terra e da água, porque a gente frisa muito isso dentro do nosso brincar cultural nas nossas crianças amazônicas, da terra e da água. A gente tem 2 estações de ano aqui, praticamente, só verão e inverno. E elas são muito intensas. Quando é verão de verdade, quando é inverno, chuvas constantes, chuvas de verdade. Então, quando a gente tem um verão, as casas amazonidas, a gente tem casas que têm pernas por conta da enchente, né? Então, no verão, essa enchente, não tem chuva, e a terra fica muito mais sólida. E aí a gente vai chamar de giral, que é embaixo das casas. As crianças embaixo, elas costumam brincar com as sementes, com as frutinhas, com os gravetos, elas constroem os currais para brincar, que é um brincar muito mais voltado para esse momento que nós vivemos. Quando nós estamos no inverno, que a gente tem chuvas constantes, a gente percebe o brincar com os barquinhos, o brincar com a água, o brincar com a lama, o futebol de lama no final da tarde, ele é um brincar muito característico das crianças amazônicas, né, de brincar com a lama, e aí no final tem uma outra função que é o banhar, né, o brincar no rio, ele tem 2 funções. Então, o banho, ir para o rio tomar banho, não é simplesmente higienizar. A criança está lá, ela brinca, ela leva os barcos, e no final, nesse envolto, a gente tem aí o brincar. E aí vem a questão de como discutir, na realidade, o espaço do brincar dentro de uma brinquedoteca universitária, considerando essa cultura amazônica, considerando essas crianças amazônicas, considerando esses aspectos tão singulares da cultura. Esse era um dos questionamentos. Então, nessa concepção, tem outros brinquedos dentro da brinquedoteca, a gente faz esse questionamento com os brinquedistas, com os bolsistas e com a técnica que cuida da brinquedoteca nessa concepção. Então, por exemplo, a nossa casinha de boneca é dividida por área, a brinquedoteca, a casinha de boneca da brinquedoteca nos remete a uma casinha muito mais de beirinha, com janelas abertas, com cantoneira de flores na janela. Por quê?
A janela é um espaço de comunicação. As casas não têm muros, né? Não tem separação, não tem limitação. São as casas e o espaço da comunidade ele é todo nosso. Então, a janela é um canal de comunicação. Então, constantemente, quando as crianças entram na brinquedoteca e percebem aquela janela, aquele janelão que elas abrem, é um espaço de comunicação, né? A gente traz esse diálogo dentro da casinha. A gente também traz um diálogo da vendinha dentro da brinquedoteca, então a gente pode ver algumas brinquedotecas com supermercado, com feira, a gente tem uma vendinha que é muito característico desse contexto onde as crianças estão, e elas podem estar nesse processo de vender e de comprar e de organizar. A gente também tem uma área de jogos voltados para uma linguagem mais regional, então a gente tem, por exemplo, o dominó dentro da brinquedoteca, ele tem dominó de palavras, ele tem palavras voltadas para o contexto deles, com farinha, que é muito nosso, açaí, pirão. A gente tem jogos com todos os nomes de peixe da Amazônia, então a gente tem pirarucu, tainha, né? A gente tem as imagens, os quebra-cabeça, a gente tece também com imagem desse contexto deles, eles adoram montar o quebra-cabeça da Cobra Sofia, que é uma lenda muito própria nossa, do município de Santana, que dizem que debaixo de Santana tem uma cobra imensa, e quando ela se movimenta, a cidade, o município todo movimenta. Então, as crianças dialogam muito com esse espaço. E também a gente tem um outro espaço, que é o espaço das sementes, então a gente fez uma recolha de várias sementes, de várias formas de semente, que as crianças, elas montam algumas joias, alguns adereços, acessórios, que é muito presente, como, por exemplo, esse que eu tenho hoje, né, com sementes que é um artesanato mais que indígena, e também é um artesanato mais que quilombola, então as crianças tecem, usa semente para outras situações também, quando a gente olha, estão construindo. Então, por que tecer esse espaço ligado à cultura? É não fazer um abismo dessa brinquedoteca construída dentro de um espaço amazônico distante da cultura da Amazônia. A gente traz a cultura nesse diálogo do brincar, nessa concepção do brincar junto com as crianças. Dentro desse processo, já creio que daqui a pouco, já encerrando a minha fala, dentro desse processo, a gente tem também a discussão com as professoras, que aí é um outro ponto que eu queria colocar, que é a discussão com as professoras de educação básica no curso de formação do educador da infância. E aí eu dizia, logo no início, quando abriu a sala, quando eu faço e teço essa discussão, é pensando dentro desse brincar muito característico, de olhar e logo no início, uns 5, 6 anos atrás, quando a gente provocava essa discussão, se pensava em um espaço do brincar dentro das escolas, mas como se fosse o espaço dizia sempre para ela, como se fosse a nave da Xuxa. Tinha que ter a sala, tinha que estar fechado, tinha que ter o ar-condicionado, tinha que ter o emborrachado, tinha que ter tudo que tinha da região sudeste. Quando a gente começa a discutir isso com as professoras, assim, então qualquer espaço eu tenho, nós olhamos como é que as e-mails no estado elas são construídas, com uma área externa, com verde imenso. Então, a gente já consegue hoje, com os professores que fazem parte dessa discussão, num grupo, a gente já consegue ver que debaixo da árvore tem um balanço, né, que elas passaram a constituir em toda essa área externa, um brincar muito mais voltado para essa relação. Espaços delimitados ali para o brincar de peteca, que as crianças amam demais, que não é a peteca que vocês têm aí, que é de jogar, mas é a peteca de chão, de tecar bola de gude, umas bolinhas, né, de gude uma na outra, e conseguir os espaços. Então, elas passaram a olhar o brincar das crianças, o dia que elas, antes das férias, que elas tiram para fazer oficina de construção a gente chama aqui de rabiola, né, que é a pipa, a gente chama aqui de curica, de fazer a curica, de fazer a rabiola, que elas já estão indo para as férias, então elas vão utilizar esse espaço. Passou a se pensar nesse brincar dentro dessa cultura. Então, era isso que eu hoje queria dividir e partilhar com vocês, e obrigada. Muito obrigada, Ângela.
principalmente por ter cumprido o horário direitinho, nem precisei avisar. Muito bom. Bom, a gente está anotando, eu estou anotando todas as questões que estão aparecendo, alguns comentários. Ao final das 3 apresentações, eu vou estar disponibilizando. Então, a gente vai acabar deixando os 10 minutos para discutir, tá bom? Então, em seguida, a gente vai chamar a doutora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, nossa querida, que ela é hoje a secretária municipal de educação de Bauru, agora esse ano ela assumiu, professora associada, livre docente em ensino de artes, linguagens das crianças, mestre e doutora pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, da Faculdade de Ciências do Departamento de Educação de Bauru, especialista em linguagens da arte, Centro Universitário Maria Antônia, na USP, é pedagoga, pesquisa a formação inicial e continuada de professores de educação básica, atuando principalmente nas linguagens da arte e educação da educação infantil. Ensino fundamental, ludicidade e arte, cultura lúdica dos imigrantes japoneses. Docente do programa de pós-graduação em docência para educação básica, Faculdade de Ciências da Unesp, e líder do grupo de estudos da infância e educação infantil, políticas e programas. O tema que a doutora Kobayashi vai nos apresentar é objetos lúdicos em contextos das manifestações culturais. Isso mesmo. A sua palavra, doutora Kobayashi. Eu queria agradecer o convite, esse evento maravilhoso, que eu queria estar participando muito mais, mas como a minha querida Ângela falou, a Secretaria Municipal nesse início, né, é a 3ª semana minha de Secretaria Municipal, então tem me consumido um pouco, sabe? Mas não diminui o meu carinho e a minha vontade de apresentar um trabalho. Saúdo as pessoas que estão nessa sala, são 71 pessoas, nosso querido Marcos Teodorico, né? A nossa parceira, a Soraya, que está aí, e principalmente a Sueli, com esse carinho em estar nos apresentando, né? Eu vou passar a compartilhar um trabalho, é um trabalho que eu venho desenvolvendo no decorrer da minha vida, e hoje eu ainda lido muito com isso em função das orientações que eu tenho na pós-graduação. E é um trabalho de vida, que eu acho que eu vou poder deixar para as pessoas, né, curtirem mesmo. Então, assim como eu tinha falado para vocês, eu vou trazer um trabalho que me é muito caro, né? Inclusive pelos laços que eu estabeleci com alguém que nos traz a questão do lúdico, e que aqui eu tenho a Ângela, que é minha parceira, que é a professora a quem eu homenageio, a professora Tizuko Mochida Kishimoto, a nossa eterna mentora, né? E esse trabalho, grande parte do que eu vivo com ele teve o dedo da professora Kishimoto. Eu sou a Maria do Carmo, sou chamada de professora Kobayashi, Asobi Macho, é um chamado, vamos brincar? A cultura lúdica dos descendentes japoneses no Brasil. Bom, o início dessa pesquisa, ele tem muito a ver com a minha história de vida, né? E a nossa história de vida nos leva a olhar o comum, o cotidiano como comum. No entanto, o que as histórias, me desculpe a falta do S, pessoais, nos têm a dizer. Como a vida das gerações é afetada a partir da sua história e da sua ancestralidade. E o que nós, como ancestrais que seremos, deixaremos para as próximas gerações, né? Então, essa pesquisa o intento dessa pesquisa foi de pesquisar os objetos lúdicos que as crianças japonesas trouxeram para o Brasil, mais precisamente para Bauru, cidade onde eu vivo já há mais de 50 anos, no estado de São Paulo, e olhando o fluxo migratório entre 1908 e 1960. Inicialmente eram os brinquedos e os jogos que eu queria pesquisar. Hoje nós sabemos que também a literatura, a música, a dança fazem parte daquilo que eu chamo de objetos lúdicos.
São as linguagens que nós temos para contar a nossa vida, a nossa história, deixar o nosso registro para nós aprendermos. O caminho da pesquisa, né, para a gente não ficar tão acadêmico. Inicialmente, houve o levantamento dos movimentos históricos da imigração japonesa para o Brasil, né? Eu quis pesquisar como aconteceu esse movimento, né? Por quê? Porque a minha pesquisa, pessoal, ela surge justamente porque eu tenho um casamento intercultural. Meu marido tem raízes muito fortes japonesas. Eu sou a única brasileira de uma família, né, extremamente japonesa, né? Ou eu aprendi a cultura, ou as minhas crianças, que são híbridas, ficariam fora do contexto da família. E assim como eu sou descendente de Bugra, eu queria que eles soubessem da minha história, era necessário que eu, a mãe, né, contasse a história deles. E o pai falava muito pouco, porque o japonês é muito lacônico, né? Histórias da família do meu marido, ele foi ficar sabendo por meio da minha busca histórica familiar, da genealogia, né? E, então, é nesse sentido que a história dos japoneses e a chegada e a permanência das raízes fincadas nessa terra foi um mote, né, dessa etapa de pesquisa. E eu queria avaliar, junto à comunidade nipo-brasileira, minha comunidade era uma comunidade chamada Lodinkai. Quem são os Lodinkai? São as pessoas com mais de 80 anos que têm um papel importantíssimo pela relevância social, pela relevância afetiva, pelo respeito. Os japoneses têm muito disso, né? Então, foram essas pessoas com mais de 80 anos que participaram dessa pesquisa. Infelizmente, muitas delas já não estão entre nós, né? Bom, então, para a gente começar, o tempo é curto, né? Quem quiser ter acesso a isso, tem um capítulo do livro da professora Kishimoto e da Zélia De Martini, no qual eu tenho um capítulo explicando com mais detalhes essa pesquisa. Brinquedos, jogos e amuletos. Por que brinquedos, jogos e amuletos? Porque as pessoas que não estão muito orientadas com o brincar, muitas vezes elas podem considerar tudo isso no mesmo rol. Brinquedos são objetos criados em situações lúdicas. Qualquer brinquedo, qualquer objeto pode se tornar um brinquedo. A Ângela fez uma apresentação belíssima de caracterização histórica, social, de vida. Os jogos são objetos de diversão, no entanto, eles têm um diferencial, né? Eu poderia estar chamando Johanna Huizinga, eu poderia estar chamando Roger Caillois, ou mesmo Gilles Bruguère, mas quem quiser ter acesso a isso, vá até o meu texto, né? Os jogos, eles são brincadeiras, eles são diversão, mas eles são regrados. Não que os brinquedos assim não sejam, mas na brincadeira as regras se fazem no brincar. E os amuletos? Os amuletos são objetos que o homem, desde a antiguidade mais longínqua, usa por acreditar no seu poder mágico de proteção contra o infortúnio. No entanto, eu quero salientar que brinquedos e jogos, eles também nos levam a um mundo mágico da imaginação, da fantasia e da criatividade, né? Bom, brinquedos e amuletos. Eu vou me centrar nessa pesquisa mais nos brinquedos em função da temática do nosso primeiro congresso, né? Então, brinquedos. Esse brinquedo que nós temos à esquerda, ele se chama Daruma Otoshi. Daruma, à direita, é o amuleto. Nós ganhamos esses objetos, esses darumas, vocês podem olhar, ele parece um João Bobo. Por quê? Porque justamente o intuito é esse. O João Bobo, ele vai contra todos os infortúnios. Você bate no João Bobo, ele vai, ele vem, e ele sempre tenta se manter em pé. Então, quando nós queremos que um desejo de uma pessoa se realize, ou quando nós sabemos que uma pessoa quer algo de muito bom para ela, nós damos um daruma, que é esse boneco vermelho, de olhos grandes, medaka, que nos põe medo, né? Por quê? Porque justamente eu pinto um olho, né?
E o outro olho só vai ser pintado a partir do momento que o pedido que eu fiz para o Daruma-san, para o seu Daruma, se materializar. Esse amuleto, ele se transformou, lógico, pelas questões culturais no Japão, no Daruma Otoshi, que justamente a brincadeira está em pegar o martelinho, bater no último com uma força, com uma intensidade e uma direção, envolvendo os conceitos da física, e os demais permanecem até que a cara feia do Daruma seja o último a ser, que reste como último. Do lado nós temos os peões, né? Nós temos lutadores de sumô, e mais ainda do lado são os komás, os peões mais tradicionais. Bom, aqui são as pipas, os takos, as pipas japonesas. E nós temos o koi nobori. Koi, carpa, nobori, no alto, desfraldando. Usado em dias de celebração, por exemplo, no dia do exercício, onde a cultura japonesa, onde o povo japonês, no Brasil ele acontece no dia do aniversário do imperador, mas nas associações agremiativas. No Japão ele acontece nas escolas, né? E no dia do menino. No Japão nós não temos o dia da criança, mas nós temos o dia do menino e o dia da menina. 3 do 3 e 5 do 5, né? Então, aqui nós temos a celebração, os amuletos. E aqui nós temos o brinquedo. O ote-dama. Ote é mão, dama, ma é bola, bolas de mão. Diferente das nossas 5 Marias, a construção delas, as regras até se aproximam, mas elas são um formato de um cubo, né? E a construção dela demanda um cuidado todo especial para que ela seja feita com tecidos diferentes, né? O te-dama. A forma de fazer o te-dama, que é extremamente interessante, eu não tenho tempo para discorrer muito, mas para mim é sensacional, né? Depois vocês podem olhar a gravação. Depois eu tenho o ayatori. Ayatori, que é a cama de gato, né? As várias brincadeiras. Menko, que são os jogos, né, de baralho, as brincadeiras, que ainda é muito popular no Japão, certo? Que são as brincadeiras tradicionais e, o que é mais interessante, elas estão presentes em todas as culturas, aparecendo suas imagens, suas figuras, suas regras, no entanto, elas são universais, né? O outro são os brinquedos construídos a partir dos jogos da natureza. Quando a gente olha o professor Amado, né, com aquelas coisas maravilhosas que ele faz, os japoneses também, e todas as culturas fazem isso, tá certo? Então, formas de fazer um navio, o navio, né? Aqui nós vamos ter o takeuma, eu estou olhando aqui meu horário, né? Takeuma. O ma é perna, take é bambu, a perna de bambu e não a perna de pau. Isso é muito comum, usando os objetos, assim como a Ângela falou das brincadeiras ribeirinhas, que retrata koma, os vários tipos de peões. O kendama é sensacional, né? Nós temos, no Japão, eles fazem campeonatos, e esse é um brinquedo muito comum, né? Apesar de toda a invasão cultural americana e das outras partes do mundo, a questão da mundialização, os japoneses ainda preservam muitos dos seus brinquedos ancestrais. O agane, que é a nossa jogar a argola, e aqui os diferentes tipos de otedama, né? As kokeshi, que são aquelas bonecas que no Brasil elas aparecem como objeto de sorte. Aqui eu gostaria de me ater um pouquinho, né? Por quê? Porque, na verdade, muitas pessoas não sabem, mas as kokeshis, que elas são próprias de cada província do Japão, elas eram usadas não com um fim tão alvissareiro. As kokeshis, elas eram utilizadas em altares, por quê? Reza a lenda que com a fome, com as doenças, com a dificuldade da vida, as meninas que assim
que nasciam eram mortas pela falta de alimentação e pelas dificuldades, elas iam para um oratório onde elas eram sempre lembradas. Tem outros que eu poderia também estar falando, mas eu me concentrei nas coqueixas. O kumiki. Kumiki são aqueles quebra-cabeças maravilhosos, feitos em madeira, difíceis, até onde dá para a gente montar. E esse que é um jogo de carta bastante interessante dos japoneses, que se chama Hanafuda. Então, são todos os elementos da natureza. Eu gostaria muito de discorrer sobre isso, mas eu não tenho tempo. Vocês podem ver o tsuru, vocês podem ver o shika, as flores que são próprias da cultura e do espaço geográfico japonês. O go, que ele está presente no Japão, mas também na China e na Coreia. É um jogo de território maravilhoso. Não só os idosos jogam, mas os jovens também, né? Os amuletos, nós temos os nekonis, os manequins nekos, que dão sorte, o daruma otoshi, os 7 deuses da felicidade, né? E que são o Daikoku, o Bishman, o Otei Osho, o Benzai, o Kurukuju e Eibisu, e nossa Joru Ojin, e só uma mulher, né? Mukashis Banashis e as músicas infantis, a nova fase da pesquisa. Todos eu acho que já ouviram falar do Momotaro, o menino que nasceu do pêssego, né? Essa história é um clássico da literatura japonesa, e são essas histórias que contam e passam os ideais de uma cultura, né? O menino que nasceu no pêssego é um casal de idosos que não tinha filhos, e ele sai para livrar a sua aldeia dos onis, dos demônios, né? Dos gigantes que assolavam e destruíam as aldeias. Ele encontra 3 amigos, é um conto de repetição, ele recupera todos os bens e volta vitorioso para a sua aldeia. Então, se chama Mukashis Banashis, eu não vou me ater muito a isso, né? O Mukashi Banashi, ele se refere aos contos folclóricos, que são baseados em eventos fictícios, né? Mukashi, Mukashi, arukoto no ni. Há muito tempo, num certo lugar, e terminam com de atatosa. E assim se foi. As histórias japonesas, elas são muito tristes. Se a gente for ver Kaguya Hime, né, ou Tsuru no Ongaeshi, né, mas essa vai ser uma próxima apresentação. E a vida dos idosos no Japão, que nos mostra a aproximação entre os idosos e as crianças, por isso mesmo, eu acho que eles ensinaram tantas coisas. Bom, nas considerações finais, eu queria dizer que, dessa pesquisa minha, o que eu descobri? Que as condições financeiras de espaço nos navios para o transporte das bagagens dos imigrantes eram poucas. Eles vieram quase num sistema, na primeira leva japonesa, na primeira etapa, quase como numa situação escravocrata. Eles vieram muito enganados para o Brasil, né? O acordo entre o Japão e o governo de São Paulo foi assim muito complicado, e eles não foram esclarecidos de tudo que eles iam encontrar aqui, das situações insanas. E o cotidiano das fazendas de café fizeram com que as crianças optassem por trazer objetos mais importantes para a vida que teriam que usar no Brasil, como livros, cadernos, né? E não brinquedos. De fato, eles imaginavam voltar ao Japão nessa primeira leva da imigração, o que nunca aconteceu. As meninas, elas criaram bonecas com materiais existentes, com sabugo, com grãos, com tecidos, com o que tinha aqui. Os meninos, por outro lado, transformavam pedaços de madeira, semente, materiais disponíveis. Eles usavam cigarras e outros pequenos objetos como brinquedo. Os jogos de linguagem, quem não conhece? Jankenpo, Aiko, Desho, a cama de gato. E o que nós temos que lembrar é o reconhecimento pelos participantes dessa história que se viram nas suas falas. Brinquedos e jogos que puderam perdurar. O peão, as pipas, as Cinco Marias, a cama de gato, a perna de pau. Hoje no Brasil, a comunidade japonesa celebra o dia do exercício, o Undokai, onde todas as pessoas de todas as idades se divertem
e a comunidade Nikkei abraça todos que são chamados a viver juntos o espírito do companheirismo, da vida em coletividade e solidariedade, como é o espírito japonês, né? Aqui vocês veem um pouquinho, né, do Undokai, do dia do exercício para todas as idades, né? Olha lá, ó. Aí. A centopeia, né? E a bibliografia consultada dessa pesquisa é enorme, mas eu trouxe algumas coisas. Eu agradeço muito, muito obrigada. Eu sou a Maria do Carmo Monteiro Kobayashi e eu deixo um pouquinho aqui da minha história e da minha pesquisa. Espero não ter ultrapassado o meu tempo. Eu ainda tenho tempo ou eu já estourei meu tempo? Não, terminou exatamente a hora direitinho. Você ensaiou bem os 20 minutos, tá ótimo, Maria do Carmo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Excelente, isso. Então, e dando sequência, a gente vai agora apresentar a doutora Soraya Chang-Saura. Ela é professora doutora no Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo. Orienta nos programas de pós-graduação da Faculdade de Educação e da Escola de Educação Física e Esportes da USP. É bacharel em Filosofia, mestre e doutor em Antropologia do Imaginário. Desenvolve pesquisas relativas ao corpo e suas interseções com produções culturais, artísticas, de lazer, jogos tradicionais e esportes, com ênfase antropofilosófica. Dentre os temas pesquisados estão os jogos, esportes, manifestações tradicionais e o brincar. Sobre o brincar, atua junto ao projeto Território do Brincar, nas análises dos materiais de campo. Membro do Comitê Ad Hoc de Salvaguarda e Promoção dos Jogos Autóctones e Tradicionais da Unesco. A doutora Soraya vai discorrer sobre o tema A Brinquedoteca é o Meu Quintal. Eu me emociono só de apresentar seu tema. Cultura da infância, jogos tradicionais e o encontro sensível. Vai para a palavra, Soraya. Sueli, muito obrigada por essa apresentação, né? Eu escutando, eu falo, nossa, parece tão pomposa, mas não é disso que se trata, né? Eu sinto... especialmente nesse período pandêmico, nesse período onde é que a gente olha para a saúde, para a doença, para a vida e para a morte, como se a gente fosse uma família, nós, os brinquedistas, os brincantes, a família que está olhando para essa ânima, né? Para essa alma, para essa movimentação animada, né, esse sopro de vida que respira em nós. Sobretudo nesse momento que estamos vivendo, falar sobre essa animação, sobre esse brincar, sobre essa alma fervilhante, simbólica, cultural, muito importante, muito forte. Portanto, eu agradeço esse evento, agradeço aos seus organizadores, Marcos Teodorico, professora Maria Célia, agradeço você, Sueli, esse empenho de fazer essa mesa acontecer dessa maneira, e agradeço aos meus colegas Maria do Carmo e Ângela, com as suas apresentações, cada uma de uma cultura tão específica, mas que revela os traços, então, disso que nos atravessa. O brincar, para mim, é isso hoje. Eu vou começar, então, lendo o trecho da abertura da pesquisa que fizemos no ano passado. Hoje eu venho dar notícias, então, dessa pesquisa, desse quintal, que foi uma pesquisa desenvolvida durante todo o ano passado, durante todo o ano de 2020, sobre o período pandêmico, sobre como estavam as crianças e seus brincares dentro de casa, né?
Foram quase 60 famílias entrevistadas de 18 países. Em comum, o fato de estarem trancadas há mais de 4 meses, pelo menos, dentro de casa, saindo só para o quintal, né? Então, eu começo a minha fala. Naquela noite, minha filha pequena, acariciando minha mão, disse que eu estava ficando velhinha, que a pele da minha mão estava tão molinha, cheia de rugas. Meu primeiro impulso foi dizer o que eu entenderia por envelhecer para ela. Mas ao invés disso eu perguntei: filha, você está com medo? Imediatamente ela respondeu: mamãe, eu não quero que você morra. A pandemia, com seu isolamento social, trouxe tantos medos, incertezas e tantas inseguranças. Mas as crianças têm um recurso sagrado e divino para digerir tudo isso e nos surpreendem com suas respostas, que surgem por meio do brincar. Eu gostaria de contar para vocês que eu fui brinquedista quando eu era menina, por mais de 2 anos, numa brinquedoteca de alto padrão na cidade de São Paulo, enquanto eu fazia faculdade, eu fazia graduação em filosofia, mas eu sempre queria estar muito próxima desse olhar maravilhoso e divino sobre as coisas, eternamente elaborado no brincar. Depois de ser brinquedista por alguns anos, eu passei a ser professora de educação infantil e fui professora durante longos anos também. E depois disso, eu passo a trabalhar em ONGs, em projetos do terceiro setor, também trabalhando com a infância em diversos estados do Brasil. Eu tenho orgulho de dizer que eu conheço todas as capitais do Brasil. E alguns estados eu conheço por dentro muito bem. Eu investi minha vida nesse país, né? Só agora, recentemente, como representante da ONU para os Jogos Tradicionais, com o trabalho que eu desenvolvo com as comunidades tradicionais, é que eu tive a oportunidade, então, de visitar outras comunidades em outros cantos do planeta, né? Mas, como eu sou de uma família intercultural, né, com pais estrangeiros de diferentes cantos do mundo, as minhas perguntas, né, como disse bem a professora Maria do Carmo, que são pessoais, também se tornam perguntas de pesquisa, foi sempre tentar identificar o que dessa cultura tão específica, independentemente de qual seja ela, mas a pergunta é sempre essa: o que dessa manifestação, o que desse brincar, ou o que dessa cultura tão específica repercute no meu corpo e no corpo de todos nós, né? É uma pergunta fenomenológica e é uma pergunta que também dialoga com a área do imaginário, dos estudos do imaginário, as quais eu trabalho também. No mestrado e no doutorado, eu investigo uma manifestação popular, o Bumba Meu Boi, específica do Maranhão. É uma manifestação, quem não conhece, é maravilhosa, exuberante, produz imagens incríveis, uma manifestação sagrada, uma manifestação narrativa, uma manifestação brincante, que mobiliza um contingente imenso da população do estado maranhense, porque tem um bairro em São Paulo onde um maranhense, um mestre maranhense, faz a brincadeira do Bumba Meu Boi há mais de 30 anos, e essa festa é uma das mais incríveis festas da cidade de São Paulo, dessa megalópole, né? A cada edição a festa tem 7.000 pessoas. Então, de novo, essa pergunta: por que essa manifestação, que é específica lá do norte, repercute na urbe paulistana de uma maneira tão forte, né?
Ou então, recentemente eu estive olhando para a capoeira, por exemplo, e tive que responder também essa pergunta, né? Por que capoeira, tão específica de um contexto escravocrata brasileiro, produzida pelos escravizados de uma maneira brilhante, para driblar, né, a proibição de se fazer atividade física, de se fazer qualquer treinamento de luta, surge então essa modalidade que é luta, jogo, dança, específica do Brasil, e que está hoje em mais de 80 países, sendo praticada com associações regulares, né? O que esses objetos lúdicos que a professora Maria do Carmo apresenta, próprios da cultura japonesa, dizem de mim e de nós? E o que as casinhas das crianças de Macapá, no Amapá, abertas, comunitárias, também dizem de nós, né? Então, sempre quando paramos para observar e olhar alguma criança brincando, esse brincar repercute e ressoa na gente. E lá atrás, no começo das minhas pesquisas, junto com o Território do Brincar, que é um projeto, né, que investiga essas produções brincantes, recolhe muito material audiovisual sobre essas produções, a gente pensava, olhando para isso, que a repercussão e a ressonância se deviam às crianças que fomos, né? As meninas e meninos que fomos e que tanto brincaram. Depois a gente começou a perceber que esse brincar, ele está falando do nosso brincar interno, mas também não é só dele. Bom, então ele diz, claro, da cultura onde as crianças estão inseridas. E aí a gente passa a olhar essas brincadeiras dentro desse lugar maior, a cultura. E se eles brincassem de casinha, essas crianças reproduziriam a casa que elas viviam. Mas as crianças brincam de casinha em todos os lugares, por onde a gente vai. E aí a gente foi percebendo também que esse repertório infantil era maior do que a cultura que se apresentava no meio onde viviam as crianças. Claro, a casinha traz elementos da cultura, mas a casinha traz elementos que são de todas as culturas. Vai trazer uma mãe que é arquetípica, um pai que é arquetípico, o irmão mais velho, o irmão mais novo. E as funções muito bem desenhadas. Então, esse brincar, ele diz da cultura, mas talvez não só dela. Parece que ele fala de algo muito antigo. Parece que eles falam de um tempo onde não tínhamos nome nem povo. Parece que ele fala de um tempo onde éramos caçadores, coletores, agricultores. Ele fala de um tempo onde a gente se assombrava diante do fogo e de outras forças da natureza. Ele diz de um tempo do homem olhando para o mundo e para os fenômenos do mundo como milagres cotidianos, como uma gota numa pétala ou uma flor desabrochando. Eu não sei dizer ainda para vocês o que é esse fenômeno tão maravilhoso que acomete as crianças. Mas hoje suspeitamos que ele manifesta uma humanidade e uma casa comum, nosso corpo e nossas imagens e os nossos repertórios. Esses são os mesmos. Bom, eu vou falar um pouco, então, dessa pesquisa que a gente fez
né, no ano passado. Notadamente, nós fomos de março a agosto, né? Então a gente fez uma primeira leva de entrevistas remotas, né? Não foi uma estratégia criada pelo grupo de pesquisadores, né? Tanto os da USP quanto os do Território do Brincar e outros externos, para a gente conseguir acessar essas crianças, cada uma dentro de suas casas, né? Então a gente começa conversando com os pais, perguntando tudo daquela rotina, como era essa rotina antes e como ficou essa rotina depois do recolhimento das famílias. E também o que as crianças estavam fazendo em cada canto dessas casas. E as casas eram muito diferentes umas das outras. Eram casas, eram apartamentos, eram ocupações, eram abrigos, eram comunidades, eram moradias compartilhadas. Tivemos crianças indígenas morando na cidade grande, crianças de família afrodescendentes, de famílias homoafetivas, de mães e pais separados, de mães solteiras, também as que vivem com o pai e com a mãe. Crianças com diferentes tipos de deficiências, filhos únicos, com muitos irmãos, crianças que moram também com avós e tios, e de todas as classes socioeconômicas. Nós buscamos, propositalmente, toda a diversidade possível para saber que língua é essa que as crianças estavam falando na pandemia, com os seus brincares, e com os seus medos, e com as suas angústias, que também são os nossos. As famílias foram selecionadas primeiro a partir de uma indicação e depois a gente usou aquele método bola de neve, que uma família vai indicando outra até a gente conseguir chegar nessa diversidade que a gente estava procurando. Das 60 famílias entrevistadas, quase 80% das respostas foram das mães. Mas a gente teve 6 pais, 3 casais respondendo em conjunto, uma avó, uma tia responsável pela criança, uma gerente de um abrigo e uma coordenadora de um projeto hospitalar. Segunda-feira sai a série do Brincar em Casa, resultado dessa pesquisa. Ainda vamos elaborar artigos acadêmicos, né, sobre isso, já estamos escrevendo em conjunto, em coletivo, isso dá sempre muito trabalho, mas desenhamos uma série de podcasts com o que a gente ouviu e viu, porque essas famílias, ao longo de 4, 5 meses, nos enviaram vídeos, nos enviaram imagens também de suas crianças brincando. E a gente voltou essa entrevista em 3 diferentes momentos da pandemia, né? Como eu disse, começamos em março, terminamos as entrevistas nessas idas e voltas, que foram 3 em agosto. Foi muito interessante, eu quero dar essa notícia para vocês, né, que para além das dificuldades naturais desse período de isolamento e da pandemia, as crianças e as famílias atravessaram a pandemia de forma muito criativa, inovadora e, sobretudo, curativa, dialogando com os diversos ambientes que compõem uma casa, fossem eles reais ou simbólicos. Eu lembrei de um ditado: casa que tem criança, Deus visita todo dia. É um ditado popular que escutei uma vez do Allenberg, ele é do Nordeste. Eu já tinha escutado outras vezes também, mas eu acho esse ditado maravilhoso e acho que ele representa bem o que a gente viu nessa pesquisa. As crianças, como sempre, foram diretivas das famílias. As crianças implementam a rotina. As necessidades infantis fazem... Você já pensou em comprar roupas, calçados e brinquedos para seus filhos? No interior. As crianças fazem, então, essa organização da vida familiar. Elas trazem com esse brincar, e eu acho que foi muito claro, né, em todas as apresentações nesse congresso,
dos palestrantes da área da saúde, como é que quando a gente fala de brincar, a gente está falando de saúde. A criança que está doente, ela não brinca, ela não se movimenta muito, ela fica amuada, ela fica muito quieta, né? Então, o fato dela brincar, ainda que seja quietinha, né? Ainda que seja pequeno, ainda que seja miúdo, ela está distribuindo, então, essa saúde dessas imagens humanas para aquela família. E vai acompanhando, às vezes um pouco distraída, né? Porque quando a criança está brincando, a gente quer mais sossego mesmo e não presta muita atenção. Mas, obrigados a ficarmos fechados num cotidiano mais restrito, tivemos que prestar atenção nesses pequenos gestos e nesses pequenos fazeres da infância. E isso foi curativo e isso foi maravilhoso para todas as famílias entrevistadas, para todo esse universo. Então, a gente olha para o brincar, a gente fala de saúde, precisamente, a gente fala de vida. O que nos surpreendeu, o que sempre nos surpreende nessas pesquisas de campo, né? Por exemplo, quando a gente vê que as crianças estão brincando de casinha em todas as diferentes comunidades que a gente anda, oriundas de culturas muito diversas, né? De matrizes muito diferentes, aconteceu também com brincar em casa. As crianças nos surpreendem porque o mundo, elas dialogam com as matérias do mundo, né? Os objetos lúdicos, a professora trouxe, de formas muito semelhantes. As matérias do mundo, já diria Bachelard, é um filósofo que eu gosto muito, muito poético. As matérias do mundo nos convidam a determinados gestos, nos convidam a determinados diálogos, né? Então, por exemplo, na cozinha, essa produtora de calor, essa produtora de transformações, de pequenos milagres cotidianos, as crianças se aventuraram muito, pediram para fazer junto, as famílias se juntaram ali num fazer coletivo. Eu sei, eu te ensino, receitas de família sendo transmitidas, é a própria transmissão do conhecimento que mora ali na cozinha, né? Muitas vezes as crianças estudam na mesa da cozinha e elas dizem desse saber que tem sabor, né? Que não está dissociado, esse conhecimento que não está dissociado dos dados da percepção. E foi na cozinha também onde muitas crianças nesse período construíram uma maior autonomia, passaram a fazer sozinhas, seja porque os pais estão trabalhando muito, remotamente ou fora de casa, seja porque elas estão mais tempo dentro de casa, elas constroem, então, a autonomia. Na sala, os movimentos explosivos, os jogos de tabuleiro, os jogos em família, as apresentações de dança, as apresentações de teatro. Também as casinhas e as cabanas, é onde a gente tem espaço. A tolerância das famílias, né, para deixar com que elas modifiquem esses espaços, né? Claro que eu estou falando aqui de uma casa arquetípica, né? Porque às vezes tem casas que são tão pequenininhas, tem casas que são um cômodo só, mas nesse cômodozinho a família faz uma divisão, simbólica que seja, ali naquele canto é o quarto, ali naquele canto é a cozinha, aqui desse cantinho aqui é a sala. E as crianças também atuam com esses campos simbólicos. Nos quartos, lugar de fechar a porta e brincar sozinho. Com as recorrências das vozes das famílias, a gente começa a perceber como isso é importante para uma criança. Brincar sozinho. E como isso estava faltando no espaço cotidiano da vida corrida dessas famílias. Eu assisti uma apresentação sobre a infância em 2019
antes da pandemia, em fevereiro. E o diagnóstico é: estamos em pandemia, uma pandemia de inatividade, uma pandemia de obesidade, uma pandemia de solidão, uma pandemia de excesso de atividades, uma pandemia de telas. Juro para vocês, foram essas as palavras. Pandemia. E aí, em março, isso se concretiza de uma outra forma, né? As crianças, no primeiro momento, de março a abril, elas sentiram alívio. Ufa, vou ficar todos os dias em casa. Fazer as 3 refeições em família. Foi uma alegria. Claro que depois de 3, 4 meses, todo mundo se cansou bastante. Porque nada em excesso é bom. Mas isso me fez pensar que talvez esses pontos pendulares da cultura que nos puxam ora para um lado, ora para um outro, talvez estejam sendo um chamado por um equilíbrio, para uma situação não tão fora e não tão dentro. Uma situação de maior sensibilidade, uma situação mais tranquila, menos agitada. Uma situação de menos esquecimento uns dos outros. Uma situação mais familiar e comunitária, ainda que global. No silêncio dos seus quartos, as crianças brincam de miniaturas, criam histórias incríveis, narrativas, verbalizam. São lutas, são casinhas, são cuidados. E também são as histórias da noite. Os livros, os gibis, os pais, o aconchego, o silêncio e o ninho. E também o medo. O quintal, por fim, né? E vou encerrar com ele. Esse que sempre, a brinquedoteca, eu sempre brinco, né? Digo que a brinquedoteca ela tem que ser sempre um quintal, no sentido dela expandir os espaços, né? Por ela delimitados, né? As crianças não brincam só na brinquedoteca, onde vai ter criança vai ter brincadeira. Então a gente também pensar nessa brincadeira ampliada. Eu sou muito grata a todas as brinquedotecas, especialmente as hospitalares, como a gente viu em tantas apresentações nesse evento ontem e hoje, né? Porque se você não tem a presença da brinquedoteca, você não tem a presença de alguns elementos lúdicos e alegres e felizes do mundo, né? Fica só aquele espaço frio e institucional, né? Mas no quintal, qualquer que seja ele, às vezes ele é uma varanda, tá? Às vezes ele é uma janela, que faz um quadrado de sol no chão da sala. Às vezes esse é o nosso quintal. O quintal é o lugar do corpo, né? É o lugar dessa explosão corporal, também esportiva, dessas atividades, né? O quanto que esse quintal a gente pensa também sempre esse lugar que não tem teto, então faz a conexão com o céu, né? Céu e terra, ar, espaço amplo, né? O quintal é o lugar do pai, né? Sempre que o pai vai brincar, o pai é arquetípico, eu estou dizendo, com a criança ele diz, vamos lá no quintal. O convite da relação é o quintal, é o fora, né? É olhar o mundo, é sair, é ter coragem, né? É o arriscar-se, é o aprontar. É isso que representa o quintal. Então, eu queria dar notícia para vocês, no dia 26, no fim do dia, o Território do Brincar lança esses podcasts, aí a gente vai estar falando bem especificamente do que a gente não vai estar dizendo o que é o brincar,
gente não se arrisca mais a isso, mas a gente vai estar dizendo como é que as crianças atravessaram essa pandemia dentro de casa. E aí, porque elas nos mostraram isso, a gente separou esses podcasts pelos cômodos da casa, um pouco como eu apresento aqui para vocês, né? Claro que cada um dos textos tem 15, 20 minutos, uma sonoplastia maravilhosa, também as vozes das famílias entrevistadas, porque como todas as entrevistas foram gravadas, a gente também usou esses áudios nesses podcasts. E também a gente está lançando um curta de 30 minutos com as imagens dessas famílias, e aí com um texto bem específico sobre esse brincar, que é uma palavra que a Pel me disse uma vez que vem de brincos, portanto, de algo muito precioso, de algo que faz um vínculo, de algo que brilha, de algo que nos ilumina, né? Que nos dá, então, um farol, um norte, que é o que foram as crianças para essas famílias, de modo muito claro. Nessa pesquisa a gente conseguiu ver isso de uma forma bem pungente. Relacionar-se com essas crianças, portanto, a gente acha que a gente está cuidando dessas crianças, mas essas crianças é que estão cuidando da gente, trazendo esses brincares e apresentando essas questões tão profundas. A gente fala de uma ética de cuidado real, né? A gente fala de cidades brincantes, de comunidades brincantes, a gente fala, como de Donê, de políticas públicas, da não invisibilização dessa infância, porque a gente percebe que isso não se trata só de algo individual ou familiar, mas global. Para uma criança, cada uma das vidas importa. Portanto, as brinquedotecas, com seus espaços e quintais amigáveis para a infância, com seus tempos expandidos, não cronometrados, as possibilidades que se apresentam para uma criança brincar na cidade, com áreas verdes nas escolas, com a natureza de Macapá, entre tantas outras soluções que permitam que não só as crianças, mas também a gente, nos retiremos de uma pandemia global, do excesso, do muito e do mais. Enxergar uma criança brincar é enxergar esse tempo presente, o corpo que nos atravessa e todos os nossos dramas humanos atualizados. Cuidemos de nossas crianças, as que estão fora de nós e as que estão dentro de nós. Muito obrigada, queridos. Nossa, que maravilha. Obrigada, Soraya. Bom, gente, aqui pelo chat a gente tem vários, tá bombando, assim, muitos elogios às apresentações. Não temos perguntas específicas, então eu quero convidar os presentes a levantar a mãozinha, quem quiser fazer alguma pergunta. Eu gostaria só de trazer o que me foi provocado com a apresentação de vocês. Essa sensibilidade toda que eu acho que é inerente ao brinquedista, ou a gente percebe essa sensibilidade, ou a gente não é brinquedista. Então, a gente tem que se envolver realmente com a criança. E a temática geral dessa mesa redonda, que se refere à cultura, ela, lógico, traz essa ancestralidade, como vocês falaram, né, dos caçadores, dos coletores, que remetem à idade, ao período paleolítico, neolítico, a idade dos metais, enfim, toda aquela história da humanidade. E recentemente eu ouvi uma coisa muito
interessante, na verdade, na educação da sustentabilidade, que a humanidade, ela foi por um longo tempo, até ali sabe, passou pelo Paleolítico, pelo Neolítico, Idade dos Metais, Idade Antiga, aí veio, enfim, a partir da Idade Antiga, a coisa começou a mudar um pouquinho. Então, nessa ancestralidade, a gente tinha o envolvimento das pessoas com as pessoas, das pessoas com a natureza. O que começa a partir do final da Idade Antiga? O desenvolvimento. Então, a palavra que a gente usa tanto para desenvolvimento infantil, para desenvolvimento, a gente tem que ser um país desenvolvido. Eu estou repensando isso agora, né? A gente está num momento que... Será que precisa tirar o envolvimento da gente com a família, com as crianças? Será que essa tecnologia toda que veio aí, né, nos envolvendo bem e mal, não está distanciando a gente do envolvimento que acontecia ali na nossa ancestralidade? A hora que a doutora Kobayashi coloca, né, dos amuletos, toda essa cultura japonesa, a Soraya trouxe agora toda essa cultura, a cultura lá ribeirinha, lá do Amazonas, o brincar, né, arrepiou a apresentação da Ângela, né, Ângela, que é brincar com as sementes, com os galinhos de árvore. Quando eu estive lá o ano passado, a gente fez os filtros dos sonhos, e tudo com galinho, com fios da natureza, né? Então, acho que deixo aí para a gente pensar. Vamos continuar desenvolvendo ou vamos continuar nos envolvendo? Tá bem? Então, vamos lá, gente. A gente tem aí 10 minutos, como foi previsto, né? A gente cumpriu direitinho. Queria ver comentários de vocês. Vamos levantar as mãozinhas aí, ou a própria Ângela, a Soraya, a Kobayashi, se quiserem colocar mais alguma coisa. Mas vamos lá. Vamos nos envolver mais. Eu acredito, Sueli, Ângela e Soraya, né, que a mesa, parece que a gente combinou, né, nós comungamos de um mesmo néctar, né, de uma mesma questão, e foi assim, uma parece que foi complementando a fala da outra, né. E a gente queria deixar mesmo esses momentos finais para as pessoas que quiserem saber. Por exemplo, eu vi que o Hanafuda foi, assim, uma questão. O Hanafuda é um jogo de cartas que vocês podem comprar na Liberdade. É que agora ninguém vai na Liberdade, está todo mundo em confinamento, né? Olha lá, ó, 2 bonecas coqueixo, uma rosa e uma azul. Não sabia o significado, achei lindas. Fiquei curiosa e fui procurar. Agora fiquei muito curiosa, ainda mais com essa história triste. Realmente, existem outras, né? É que a nossa sociedade, ela tem por hábito de pegar os objetos simbólicos e transformá-los, né? E nesse caso, as coqueixas são as bonecas que dão sorte. Não, a história delas não é de sorte, né? Existem uns outros bonequinhos, eu agora estou tentando lembrar o nome, mas eu não estou me lembrando, que são feitos de barro, né, ou de terracota, que são colocados nas estradas. Isso há muito, muito tempo atrás, obviamente, né? Mas nós perdemos muito o link, o feeling com os objetos, né, com a razão e o significado desses objetos. Então, procura um pouco mais, isso quase não se conta, isso são coisas muito fechadas da história de um povo, principalmente um povo que é muito lacônico, muito fechado, né? Eu me lembro de uma passagem muito bonita do Clifford Geertz, que é um sociólogo, né? E que o Geertz, ele conta que quando ele estava numa das ilhas da Polinésia, lá pesquisando, durante um ano ele ficou olhando, pesquisando os nativos, né? Ele queria saber algumas coisas dos nativos.
Os nativos nunca deram confiança para ele, porque ele era um estrangeiro, né? E um dia, lá pelas tantas, ele foi numa rinha de galo, tá lá na História das Culturas, acho que é esse o nome da obra, e ele está numa rinha de galo e a polícia bate em cima e eles fogem, né? E eles fogem, e o Goethe não tinha que fugir, mas ele foge. A partir desse dia, ele é incorporado à cultura. E aí, muito rapidamente, ele descobriu todas essas coisas, né? Isso acontece com a gente que é estrangeiro e começa a ser incorporado numa cultura, né? Então, durante muito tempo, eu participei da colônia nipo-brasileira de Bauru, a família do meu marido, que é muito japonesa, e aí o que aconteceu? Depois de um tempo, hoje eles negam que eu sou brasileira, né? Então, eles falam que eu sou japonesa, e eles se negam. E outro dia minha mãe ficou muito brava comigo, falou, como que pode? Saiu no jornal, Maria Kobayashi, você precisa falar para aquele jornalista que é Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, minha irmã lá da Espanha. Como que pode? E o nome da gente? Né? Por quê? Porque as pessoas nos abraçam e aí que a gente descobre esse mesmo exemplo, o Bill Anthony Corsário, né? O William Anthony Corsário, ele dá na Culturas, no livro dele, no último livro, sobre a sociologia da infância, né? Que quando ele vai para a Reggio Emília, ele não é tido como uma das crianças, ele pesquisando lá as crianças. Ele é um ítalo-americano, os pais italianos, e aí ele conta que o dia que bateram 2 carrinhos, pá! E que ele falou, nossa, ele morreu, ele falou em italiano, né? As crianças começaram a prestar atenção nele, e aí, daí para frente, eles pegavam ele pela mão, aquele baita daquele homem, adulto, no meio das crianças pequenas, né? E aí, o que acontece? Aí ele descobre todo mundo das crianças, né? A cultura das crianças. É isso. Colocar-se na posição do outro, conhecer o outro, fazer parte do outro é muito difícil, né? E esse mundo pandêmico, na verdade, esse mundo pandêmico, se nós formos pegar os teóricos que explicam o que acontece, é o descompensamento do cuidado com a nossa nave-mãe, né? Nós exploramos a nossa nave-mãe à exaustão, ela está respondendo. Peguem Jared Diamond, ou peguem um James Lovelock que fala armas, germes e homens, germes, armas e guerra, se não me falha a memória, né? Ou então Gaia, a resposta de Gaia, onde nós vamos, da década de 60, eles estavam falando sobre isso, a desaproximação, o descuidado, e isso começa quando? Quando a gente só dá brinquedo industrializado de plástico para uma criança, né? Desculpa, acho que eu falei demais. Não, inclusive a Ana Figueiredo pede para você falar um pouquinho sobre o projeto de Harvard. Bom, o projeto de Harvard, se ela está falando da questão da neurociência, né? Eu fiz um curso em Harvard realmente sobre desenvolvimento neurológico das crianças, né? A coisa mais bonita, isso mesmo, então, a coisa mais bonita que nós temos lá é um vídeo que está na Fundação Maricília Souto Vidigal, procurem, o vídeo se chama Ação e Reação, e aí nós vamos ver o papel dos brinquedos na vida das crianças, os primeiros 3 anos, os anos miráboles, né? Os anos maravilhosos das conexões neurais, daqueles caminhos que estão prontos, mas que eles precisam ser usados. Por outro lado, quando a minha criança não tem esse olhar atento, carinhoso, do adulto acolhedor, que é o que eu tenho me debatido muito aqui na Secretaria Municipal, com a volta das aulas, que eu quero um adulto acolhedor que pegue uma criança, que não dê banho em série, que dê banho, que cuide, que converse com essa criança. Isso é impossível. Eu falei, não. Então, não dá banho. Se não for dar com carinho, então não que se dê. Deixa para a mãe dar banho, né? Então, esse projeto de Harvard realmente é muito bonito. Jack Shonkoff e Charles Nelson 3. Aonde que eu pus aqui ação e reação? Aonde que ação e reação no site. Procurem com ação e reação. Ação e reação. Ação e reação. Isso.
Oração Maria Cecília Souto Vidigal. Lá vocês encontram. E o estresse tóxico, aí é o oposto. O que acontece com uma criança não entendida, não se tem carinho com a criança, não se respeita. Minha parceira, a Carla, já foi. A Carla já foi. A Carla já pôs aqui. O bom da tecnologia é isso, né? Mata a cobra e mostra o pau já na hora, né? Então, são esses vídeos que são importantes. Lógico que se você entrar no Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, você vai encontrar, ou então você pode entrar também nas pesquisas do Jacques Shonkoff. Outra pessoa que eu gosto muito é um livro que eu gosto muito. O bom é que eu estou do lado da minha biblioteca, né? E é que talvez não dê tempo, que é um livro que é A Falta de Natureza na Criança, que é um livro belíssimo. Achei já, na minha mão. A Última Criança na Natureza, Richard Louv. Esse livro é simples, maravilhoso. Acessem o site desse cara, acessem os vídeos dele. Richard Louv. É um livro barato, apesar de ser um livro muito lindo. Last Child in the Woods. Vale a pena, né? Esse livro é maravilhoso. E os vídeos dele, eles estão muito... eles reverberam muito a questão da Renata Meirelles, do Mapa do Brincar. Então, percebam que são coisas que se juntam, né? Outra grata surpresa... Fez um curso, Maria do Carmo, com ele, muito bem longo, né? Antes da saída do território do Brincar para campo, né? Pensando justamente essas relações fenomenológicas aí, né? Esse é um pouco mais o olhar do Richard Louv com as crianças na natureza. Agora, eu queria falar só uma coisa em relação a essas representações, que são as bonecas, as Kokeshi, né? Não, essas representações humanas, por exemplo, elas têm em todas as culturas, né? Essas pequenas bonecas com diferentes significados, mas muitas vezes são oferendas, as miniaturas, né? São oferendas para deuses. Então tem nas culturas incas, tem nas culturas astecas, nos museus mais antigos da China, do Japão, da Turquia, da Grécia, muitas bonequinhas pequenininhas, pré-históricas, 1.700 anos antes de Cristo, as primeiras representações, figuras humanas, né? E aí tem essas figuras humanas e todos os apetrechos também da vida cotidiana, da cultura cotidiana, junto com essas pequenas peças, que, ora, são peças sagradas para serem colocadas em altares ou oferecidas a deuses, ora são brinquedos também. Mas, de toda forma, é uma atualização da produção de vida, né? Da história do homem que vem do barro, que está presente em todas as mitologias, todas as mitologias, não apenas nas que a gente conhece mais proximamente, né? E aí todos os mitólogos e teóricos, então, estudam essas representações, mas o que eu queria chamar a atenção é que quando as crianças têm um pátio de areia, e não só de areia, tem autorização para misturar essa areia com água, e isso é muito importante. Isso é muito importante. Só areia não faz verão. Areia e água, essa massa ligadora, elas se colocam nesse exercício mítico de reproduzir também as figuras humanas, né? De fazer esse exercício de criação, de criar, de criançar, né? De ser semideuses também. Já discutido aí também por vários teóricos da mitologia. Por isso a gente pensa sempre no brincar como essa atualização dessa ancestralidade que a Sueli estava trazendo, né? Dessa humanidade.
Se a criança tem acesso à ferramenta, a matérias duras, e começa... Tem referência, né? Porque, claro, você não pode dar uma ferramenta para a criança sem ela ter referência, senão ela se machuca. Tem referência de adultos do fazer, né? A referência do fazer, da mão que faz, é muito importante para as crianças. Vocês podem ver, quando elas veem os adultos fazendo alguma coisa com as mãos, elas ficam muito alucinadas, muito vidradas, né? Esse fazer com as mãos é muito importante. Então, quando elas têm a referência do fazer com a ferramenta, de posse dessas ferramentas, elas fazem esse exercício de criar desde o seu início. Se uma criança tem oportunidade, ela faz o carrinho, mas ela faz a roda primeiro. Então, ela percorre todo um trajeto de fazer aí, de atualizar no corpo essa ancestralidade, essa história da humanidade, me parece, nos parece, com as próprias mãos, com o próprio corpo. A gente tem que encerrar, porque tem um outro momento que vai começar agora, mas vou aproveitar a oportunidade, apresentar aqui rapidinho umas coisas de alguns colegas. Esse é um livro publicado pela professora Soraya e Ana Cristina Zilmermann. É um livro bem interessante que ela me deu de presente no encontro que nós tivemos, Jogos Tradicionais. É uma coletânea, ela organiza, tem aqui uns artigos maravilhosos. Eu estou mostrando, viu, Soraya, já que você falou sobre isso, esse livro, tá? É muito interessante, é editora pirata, vale a pena ler esse livro sobre jogos tradicionais. Um outro livro que eu fiquei apaixonado, Jogos e Brinquedos, Brincadeiras no Brasil Colonial, é da professora Maria Efigênia, certo? Muito interessante o trabalho dessa professora, que ela aborda da questão estética, iconográfica, iconografia lúdica, e trata duas telas importantes, do Peter Bruegel e do Van der Cliff, e ela faz todo um estudo, tanto da parte sociológica, antropológica e iconográfica, dos jogos e brinquedos no Brasil colonial. Então, esse livro eu aconselho, muito bom. Outro livro muito interessante é esse da professora Elisiara e da Fernanda Stay, que são sobre jogos autóctonos, tradicionais de povos da América Latina. Também é a organização de um livro belíssimo, que vale a pena. Lógico, são livros que não são vendidos em algumas, essa aqui é a editora CRV, que pode ser comercializada, não sei se ainda tem exemplar. Então, esse livro é muito bom. Outro livro lindíssimo, Imagens Lúdicas, de um colega aqui próximo de mim, o Marcos Venício. Esse livro é através de imagens, é muito lindo, sobre imagens lúdicas, um olhar sobre as tradições infantis. Um capa dura, maravilhoso, foi bancado, obviamente, pelo Banco do Nordeste e o governo federal. É um livro que também eu aconselho. Outro livro que eu também coloco é esse aqui, Jogo Tradicional e Cultura, da Elisário João Francisco, Magno Rivas. Jogo Tradicional e Cultura, principalmente aquela cultura ali do Rio Grande do Sul, certo? As influências rio-grandenses, enfim, bem legal esse livro. E esse outro também dos meninos do Rio Grande do Norte, Brinquedos e Brincadeiras Populares, Identidade e Memória, do Marcos Venício. Esse livrinho é muito legal, bem interessante, foi um projeto de pesquisa deles. Enfim, é só para dizer que tem uma literatura muito vasta, e é porque eu troquei aqui figurinha com a Ângela, né, Ângela? A Ângela já me mandou um monte de livro, e livros que também de colegas da Amazonas, e é muito legal isso. Então, tem muita produção, eu gosto muito do trabalho de vocês. Eu fiquei escutando também a cultura chinesa, a influência da cultura lúdica japonesa, no Brasil, e viajando aqui, um monte de possibilidade de exposições no Museu do Brinquedo de Fortaleza de cultura japonesa, né? E que eu estou agora tentando descobrir alguns materiais para exposições futuras. Então, e também a exposição de cultura indígena, principalmente a cultura ali pegando onde a Ângela trabalha. Então, a gente está querendo fazer isso, quem sabe daqui para o final do ano, um trabalho belíssimo de jogos autóctonos, né, exposições aqui em Fortaleza. Então, queria agradecer a vocês pela contribuição maravilhosa, incrível, de um momento
abordando a temática dessa questão dos processos migratórios, das influências das culturas plurais e diversas. Hoje nós discutimos sobre a questão do brinquedo vivo, da questão do Museu do Brinquedo e também de outras questões que foram tratadas com relação a empreendedores de jogos tradicionais. Então, eu fico olhando a leitura de vocês, né, a fala de vocês e a fala da outra mesa redonda, como tem tanta coisa interessante que podemos nos apropriar em diferentes espaços, né? E nós estamos dentro de um simpósio internacional sobre brinquedoteca. E é uma coisa que eu falo muito na Associação Brasileira, é que o Brasil tem tantos Brasis e tem tantas culturas lúdicas dentro desses Brasis, e que o espaço da brinquedoteca não pode se resumir só ao espaço da brinquedoteca. Ela vai ter que perpassar as paredes de uma brinquedoteca, tá? Com relação à pluralidade que é a cultura lúdica brasileira e principalmente a influência de outras culturas que estão inseridas dentro dos nossos territórios nacionais, né? Então, é muito legal discutir isso também no âmbito de um espaço estruturado chamado brinquedoteca. Então, queria agradecer a todos os professores, queria agradecer a participação de todos, agradecer a todas as pessoas que estiveram na sala agora, e se alguém quiser fazer um comentário final, que seja breve. Professores, alguém quer fazer um comentário final para cada um de vocês, para a gente encerrar a nossa sala? Marcos, eu queria te agradecer profundamente, agradecer a organização impecável desse simpósio. Eu nunca tinha participado de eventos assim tão bem organizados remotamente, eu estou sendo honesta. Vocês estão de parabéns, né? Um cuidado com os palestrantes, um cuidado com os mediadores, um cuidado com o público, uma atenção muito especial. Muito obrigada. E o tema... Obrigado, Soraya. Obrigado. Eu sabia que você ia se encaixar super bem na mesa das meninas, por isso que eu convidei você. Agradeço muito, adorei escutar a Ângela, a professora Maria do Carmo, você, enfim, agradeço a todos os ouvintes presentes nessa sala. Eu deixei no chat o meu e-mail, o contato do grupo de estudos. Sejam todos bem-vindos, podem me escrever, essa temática aí, estamos juntos, tá bom? Obrigado, Soraya. Ângela, também agradecer. Você quer fazer algum comentário? Agradecer a partilha, agradecer a mesa, agradecer a oportunidade. Realmente, já participei de vários simpósios, mas esse está impecável. Esse é certinho, todo organizado, o diálogo com os mediadores, com a banca, tudo muito interessante. E eu acho que esse sentido mesmo, da gente vivenciar e poder partilhar cada vez mais, me coloco à disposição de todos. Muito obrigada. Obrigado, Ângela, pelo carinho, pela emoção e pelo acolhimento de todos vocês. Professora Maria do Carmo, por gentileza. Ô, Marcos, ela escreveu para o meu... que a gente tem um contato direto, que caiu e ela não consegue retornar. Pois ok, obrigado, Beatriz. Então, muito obrigado, professora Maria do Carmo, Ângela, Soraya, pelo carinho em ter aceitado o nosso desafio da Associação Brasileira de Brinquedoteca e também o Grupo Gebrim, em estar participando de um evento que foi feito com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho e com muito zelo. Então, muito obrigado a todos os participantes da sala. Convido vocês para entrar já na outra sala, que já começou, que vai ser uma discussão também bem interessante sobre brinquedotecas, tá ok? Um grande abraço e uma boa tarde para vocês. Tudo de bom? Beijo! Beijo do Ceará, Fortaleza. Tchau, pessoal, muito obrigado. Tchau. Obrigado. Daniele, podemos então encerrar a gravação, concluir o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, beijo para todos.